podcast Plenitude, o espaço onde conversamos sobre como podemos construir relações mais saudáveis e significativas. Aqui vamos abordar temas como comunicação, empatia, autoconhecimento, relacionamentos interpessoais e todas as questões que envolvem nossa jornada pessoal e social. Então, conte comigo para refletir, aprender e crescer juntos. Boa noite, a paz do Senhor, queridos irmãos, amigos. Vamos então para mais um programa Plenitude. E nesse mês de setembro, temos uma proposta bem importante para nós trabalharmos sobre a saúde emocional, também dentro da campanha, do Setembro Amarelo, que também é uma prevenção ao suicídio, à depressão. E são temas que são muito importantes nós estarmos abordando este mês para também aprendermos a lidar sobre esses assuntos. E às vezes nós podemos até pensar, não, eu não estou com este problema. Mas às vezes conhecemos alguém da nossa família, da nossa vizinhança, parentes, familiares, que poderão ser ajudados se você também estiver informado sobre esse assunto. E nós vamos ver que a prevenção ao suicídio também se trata da valorização da vida. Então, é um tema bem importante para nós estarmos trabalhando este mês e gostaria que você nos acompanhasse em todos os programas do mês de setembro, com esta campanha do Setembro Amarelo. E é tão importante falar que hoje em dia esta campanha está inclusive nas empresas, nas escolas, por conta da sua importância. E nós vamos estar falando em um dos programas especialmente sobre o suicídio. E vocês vão ver como de fato é algo alarmante, preocupante, e que nós, enquanto povo de Deus, precisamos estarmos alertas, informados e podendo ajudar as pessoas. Eu acho que esse é nossa grande missão, é estarmos atentos para ajudar as pessoas. E quando nós vamos falar desses assuntos que às vezes são tão delicados, e existe inclusive esta polêmica sobre falar disso é bom, não traz ainda mais um problema que as pessoas ficam mais informadas e pode aumentar, inclusive, o suicídio, nós vamos ver que não, que as pesquisas vão mostrar que há uma necessidade, sim, de começar a falar também na nossa comunidade, no nosso meio cristão. E para esta noite, então, nós vamos estar falando sobre saúde emocional. Vamos começar pelo lado positivo. Pela saúde. E para nos acompanhar nesta conversa e contribuir com este assunto, está aqui a nossa convidada, psicóloga Niura, recém-formada e também cristã, e tem essa condição de poder estar conversando conosco, compartilhar esse assunto. E Niura, para mim é uma alegria você estar aqui. Ela esteve no programa anterior e já agora conosco novamente, então é um prazer, uma alegria que tu esteja aqui e com certeza vai estar nos trazendo uma contribuição bem significativa. Quero que tu se apresente, fale um pouquinho de você também, da tua recém-carreira, expectativas, se apresente aos nossos queridos amigos. Então, paz do Senhor, boa noite a todos. É uma alegria, Sharon, estar aqui de novo contigo no programa. E fico muito feliz em poder estar aqui e em poder falar desse assunto tão importante que é o Setembro Amarelo, E sim, sou recém-formada, me formei agora em 2023, em fevereiro. E a minha expectativa é muito grande, então todo o tema que é proposto é sempre um aprendizado, a gente sempre não cansamos de aprender,
é um aprendizado contínuo, então a gente tem sempre muita coisa para trazer e para É verdade, aprender. Niura, parece que é bem isso, né? Inclusive, quando a gente se prepara para o programa, né? Tu também está compartilhando isso comigo. A gente acaba fazendo pesquisa, aprendendo ainda mais e, nossa, acho que não vai dar para falar tudo e nunca dá mesmo. É verdade. Mas nós vamos estar, né, procurando nesta noite falar sobre a saúde mental, trazer o conceito sobre isto, sinais que mostram também a questão da doença, né? E vamos falar sobre esses temas importantes para nós, para nossa vida. E trazendo um pouquinho da história da campanha do Setembro Amarelo. Ela surgiu em 1994 e por uma história triste, né? Que foi por esse jovem, o Mike M. Ele tinha 17 anos e ele cometeu suicídio. E o Mike, ele era um rapaz muito habilidoso e restaurou um Mustang, na época 68, e pintou de amarelo. E por conta disso ficou, então, conhecido como o Mustang do Mike. Seus pais, seus amigos não observaram, não conseguiram identificar que ele já tinha problemas psicológicos. E nesse meio tempo de não conseguir identificar esse problema e realmente tratar adequadamente, o Mike suicidou. E lá, diante dessa situação, no velório, eles colocaram uma cesta com muitos cartões que tinha fita amarela. E esta fitinha, por isso hoje o símbolo, né, do Setembro Amarelo é a fita amarela. E nesse cartãozinho dizia: se você precisar, peça ajuda. E este cartão acabou caindo na mão de pessoas que realmente precisaram, que depois procuraram os pais de Mike e foi se crescendo esta iniciativa, tomando corpo, que hoje a gente vê que é uma campanha mundial, de tão importante que este ato, né, tão simples, mas que deu abertura para as pessoas entender que precisando de ajuda, tinha alguém que estaria ali disponível para ajudar. Então, esse é um pouquinho da história, uma história triste. E nos outros programas a gente vai estar trazendo mais sobre a questão da própria campanha, né, que nós vamos ver que hoje existe inclusive um site aqui no Brasil que traz todo o material para trabalhar este assunto nas escolas, nas empresas e, enfim, por isso da sua importância, tá? Então, um pouquinho da história é esta, desse rapaz que acaba cometendo suicídio. Bom, vamos falar sobre saúde mental e o Setembro Amarelo vai falar sobre valorização da vida. É isso que nós temos que ressaltar, né? Porque a vida tem o seu valor, né, Niura? E nós precisamos aprender a cuidar e valorizá-la. Para nós abrir esse programa também, feito essa introdução, vamos fazer essa leitura em Lucas, capítulo 4, e os versículos do 18 ao 19. Pode ler, Niura, na sua Bíblia? Não, talvez não seja na NVI, né? Não, essa é a revista corrigida. Corrigida, ok. Mas pode ler nessa tradução mesmo. Então vamos ler Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Olha, que mensagem para nós abrirmos este tema no mês de setembro, que é Jesus, né? Jesus que é ungido a proclamar liberdade aos presos, recuperar vista aos cegos, libertar oprimidos. E este texto, na verdade, Jesus está fazendo referência ao texto em Isaías 61. E ali, ele é ainda mais específico, quando ele traz esta palavra de esperança,
quando ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ali em Lucas repete essa parte. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos. E aqui a gente já vai pensando em todo o sofrimento humano, né? O sofrimento emocional, o sofrimento humano que está aqui, corações quebrantados, libertação de cativos, quer dizer, muita gente ainda presa no medo, na angústia, ansiedade, e por liberdade os algemados, que também estão aí presos nessas condições, às vezes emocionais. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus. E aqui eu acho muito importante, a consolar todos os que choram, e pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Que palavra mais linda, né? De esperança, querido. E desde o início desse programa, queremos apontar Jesus como este ungido de Deus, que pode trazer libertação, cura, consolar aquele que chora, né? Trocar esse pranto, né, por um manto de louvor, né? Que coisa linda. Pessoa chorando e Jesus tem a condição de trocar esse choro por louvor. Então queremos já deixar com esta palavra para você, durante todos esses programas, já apontando Jesus Cristo como a esperança, a única esperança que muitas almas, pessoas que sofrem emocionalmente têm. Em Jesus a solução. Mas precisamos entender esse assunto, né? E a definição, né? Como que nós vamos trabalhar esse conceito? E é tão importante que, se a gente for ver, existem muitos conceitos, né, Niura? Sim, muitos conceitos. E muitos conceitos. Eu vou falar este aqui, mas nós podemos conversar, mas depois você também pode complementar com outra ideia. Este conceito, queridos, é da OMS, né? Desde 1947. E ele vai dizer que é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doenças. Porque quando a gente pensa em saúde, a gente pensa, não, é uma pessoa que não está doente, né? Exato. Agora, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, ela vai dizer, olha, é um bem-estar físico, mental e social. E eu estava pesquisando, Niura, sobre este conceito da OMS, e me chamou a atenção que tu vês que não está incluído o aspecto espiritual, né? É verdade. Porém, existiu toda uma conferência, um debate em cima desse conceito. Por que não incluir o aspecto espiritual? E, na verdade, a Organização Mundial da Saúde incluiu. Porém, quando a gente vê nos sites, nas pesquisas, no que é dito, não está incluído. Então, parece que existe uma força aí a considerar de que o estado de saúde mental não importa o espiritual. E isto não é verdade, porque existe sim a inclusão, debates assim de pessoas realmente médicos dizendo não existe saúde completa se não incluir a saúde espiritual. O que tu pensa assim? O que tu já viu sobre isto? A saúde espiritual ela é muito importante também. Ela teria que estar em todas as definições, né? Porque se a gente não está bem espiritualmente, também estamos com problemas. Então, o bem-estar também é muito importante e teria que estar, sim, em todas as definições, o bem-estar espiritual, né? Porque aqui a gente pensa na questão inclusive, do que Tessalonicense nos traz, né? Da integralidade do ser humano, que eu coloco muito isso, essa visão do todo, né? Então, o bem-estar, ele tem que estar também ali incluído a questão espiritual. Por isso eu digo que, inclusive, esta é a primeira que deveríamos nos preocupar quando pensamos em saúde mental.
E o que acontece é justamente o que as pessoas tendem a afastar-se de Deus, é ignorar que existe essa necessidade de estar em contato com Deus, de voltar à comunhão com Deus. E quando esta área da nossa vida não está bem, todas as outras ficam comprometidas ou correm riscos de não ter o que entende-se por saúde mental. Então, é um bem-estar, né? É o sentir-se bem, quer dizer, equilibrado. Bem-estar é esta expressão que quer dizer em equilíbrio, onde todas essas áreas estão equilibradas, né? Mas pode que, é verdade, nem todas estão 100% em sua plena saúde. Pode existir algumas questões, mas o equilíbrio delas proporciona esse bem-estar. Tem alguma outra definição? O conceito, então, na verdade, significa basicamente ter a autoestima e a capacidade de estabelecer as relações afetivas com outras pessoas mentalmente saudáveis. Então, no caso, o bem-estar é a gente saber o que a gente pode, saber os nossos limites, entender que a gente passa por uma gama de emoções e que, sabendo lidar com todas elas, a gente está saudável. A gente passa por frustrações, raivas, tristezas, alegria, amor. Então, tendo equilíbrio entre todas elas, a gente normalmente pode está ser que saudável. Tá saudável, né? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Mas é bem importante isso que tu traz, né? Realmente essa pessoa é mentalmente saudável. Exato. Então, assim, a mente dela tem que estar em funcionamento que lhe dê capacidade de fazer boas escolhas, né? Ter um entendimento sobre a sua realidade. E aí nós vamos ver mais sobre essas questões, tá? Mas é bem importante isso, né? E são capazes de enfrentar os desafios também, porque tendo uma mente saudável... Desafios, mudanças, né? Tanto em todas as áreas da nossa vida, né? Que a gente passa por momentos que às vezes são um pouco difíceis de passar. Mudanças, às vezes, no trabalho, às vezes em casa, uma perda, uma coisa ou outra. E a gente tem que saber equilibrar essas emoções, né? Então nós temos que entender exatamente isso, né? Que a saúde como um todo e o bem-estar não pode estar desassociado de todas essas áreas que vimos, especialmente espiritual, e tem muito a ver com a qualidade de vida. Muito a ver. Então a gente tem que entender o que é qualidade de vida, né? Será que estamos hoje tendo essa qualidade de vida? Porque a nossa saúde mental e emocional, e ali eu não coloco emocional porque mental e emocional tem toda a relação, porque considera-se que as nossas emoções é um processo também do nosso cérebro, é também um processo mental. Então fala-se de saúde mental, incluindo aí as questões da saúde emocional. Então, nossa qualidade de vida vai definir muito como que vai esta saúde. E nisso, a gente entendendo se todas essas áreas são importantes para a saúde, quer dizer que a qualidade de vida tem que estar desde do meu corpo, da minha mente, das minhas relações e das minhas questões espirituais. Então vamos entender isso até o final. Será que eu e você estamos tendo qualidade de vida que proporciona condições para realmente vivermos numa saúde emocional boa, né, e equilibrada? E outra coisa importante também, Niur, antes de passarmos para outra questão aqui, que são as características de uma pessoa com saúde mental, né? Entender esta questão também do autoconhecimento, né? Muito importante. O autoconhecimento, ele abre caminhos, eu diria. Porque a pessoa, se autoconhecendo, ela vai saber os seus limites. E sabendo os seus limites, ela vai conseguir identificar no que ela precisa de um auxílio, no que ela vai precisar de uma ajuda naquele ponto específico. O autoconhecimento é muito importante. O que ela está sofrendo mesmo, né? Sofrendo. Porque se ela não tem essa autopercepção, justamente isso chega ao extremo, às vezes, do adoecimento
mental, físico, psicossomático, e depois que vai pedir ajuda. Então, qualidade de vida, autoconhecimento, vida espiritual, isto é um conjunto de ações e situações que nós não podemos negligenciar. E o autoconhecimento exige, às vezes, esse olhar para dentro, olhar, reconhecer emoções, reconhecer o seu estado emocional, né? E o que fazer com isto. Então, é tão importante que até, inclusive, eu estava meditando e já trouxe a questão do caso do Elias, a depressão de Elias, que Deus, aliás, pergunta para ele, né? O que fazes aqui? É como assim, bom, Elias, tu estás nesse estado, estou entendendo que está pedindo a morte, está desistindo de tudo, né? Apresentando aí esse sono, não quer comer, mas o que tu fazes com isso? Então, o autoconhecimento nos faz ter condições de responder. Bom, eu estou num processo de tristeza, de luto, de angústia. O que eu vou fazer com isso? Vou me entregar? Vou buscar ajuda? Aonde? Em Deus? Que bom, esse é o caminho. A oração, esta entrega de dizer, olha, Deus, eu me sinto assim, assim, e realmente abrir a alma, derramar a alma para o Senhor. Mas, às vezes, precisamos de mais alguém, né, para compartilhar e levar conosco essa carga. Então, o autoconhecimento é bem importante para você poder responder o que eu faço com isso. Chego ao adoecimento ou não vou me conformar de estar desta forma, vou reagir, vou buscar ajuda, o que eu preciso fazer? Então, esta é a postura que Deus quer de nós. Ele não vai ficar passando a mão na nossa cabeça enquanto estamos nos vitimizando. Né, Nilra? Ele vai mostrar um caminho quando a gente se propõe a buscar o que a gente está precisando. Ele nos mostra o que a gente precisa fazer. Ele vai apontar a solução, né? Vai apontar a solução. Se nós entendemos que realmente não está bom assim. Então, o autoconhecimento, o reconhecimento de que preciso de ajuda é muito importante. Então, é bom nós agora pensarmos, então, como que é essa pessoa, né, que tem uma boa saúde? Que características ela traz? A Nilra já falou alguma coisa, mas vamos tentar, sim, perceber que, primeira coisa, ela sente-se bem consigo mesma. Né? Isso aí. Não está em guerra consigo, não né? Não está em guerra consigo. Ela sabe lidar com as emoções em harmonia, digamos assim, as emoções, né? Tem os medos, tem as alegrias, tem a tristeza, mas é tudo na dosagem equilibrada. É como tu falou, né? Pode viver muitas emoções, né? Sim. Nós não precisamos ter medo de ficar triste, né? Exato, faz parte da nossa vida. Faz parte, e parece que ultimamente o que acontece? As pessoas acham demais sofrer, que não deveriam sofrer nunca e que também nunca deveriam estar tristes, quando na verdade esses sentimentos fazem parte da vida. A gente não tem tudo na vida, então a frustração ela faz parte da vida, e o entender a frustração como sendo algo que faz parte dos sentimentos. Ter medo, ter tristeza, faz parte, e isso tem que estar no equilíbrio. Quando ela sai desse equilíbrio, aí ela passa a ser um problema. Para te ver, né, que até o medo é uma emoção que tem o seu lado positivo, porque o medo nos protege. O medo nos protege. A ansiedade tem o seu lado positivo, porque ela nos prepara para uma ação que precisamos fazer um enfrentamento. Né? Então, agora, quando a Nilra fala isso até certo ponto, é justamente até o ponto, ao nível em que essas emoções não nos trazem um prejuízo, inclusive nas funções mentais, que depois nós vamos ver que funções mentais são essas. Mas já posso adiantar que, por exemplo, uma ansiedade exagerada pode afetar a função mental de uma concentração, da atenção. Então, nesses níveis de intensidade e tempo é que nós precisamos observar com relação à saúde emocional, à nossa saúde mental. Então, não ser vencido pelas emoções, né? Ter o controle
E que bom que temos o Espírito Santo que nos ajuda, né? Se a pessoa está com medo, Deus vai nos dizer que tenhamos fé, confiança nele. Se temos medo, a palavra mesmo de Deus vai nos dizer que, no amor de Deus, o que acontece? Lança fora todo medo, né? O amor de Deus lança fora todo medo. Então, veja que nós, quando temos a palavra de Deus, nós conseguimos viver todos os tipos de emoção, porém, com sabedoria, com equilíbrio, né? Que lindo. Então, isso é um dado de uma pessoa com saúde mental. O que também é um dado? É uma pessoa que pode transformar os desapontamentos da vida em grandes passos de crescimento. As pequenas frustrações da vida podem ser uma pedrinha na construção que a gente faz, né? Isso. Então, ela vem como uma coisa boa, um ponto positivo. Porque o que acontece? Os desapontamentos, a gente tem expectativas. Eu tenho expectativas de que o meu casamento vai ser feliz, mas daqui a pouquinho tem crise no casamento. Exato. Eu vou ter filhos e depois chega a adolescência e eles nos frustram. Depois chega tantas situações, o desemprego, mudou de emprego, fez um curso, se preparou, vai para um novo emprego, quando chega lá não é nada daquilo, são desapontamentos. Agora, todas essas situações, quem tem saúde mental não se sente destruído. Exato. Né? Ao contrário, ele vai usar esses acontecimentos como um aprendizado e crescimento. E Deus é muito craque em nos colocar em situações assim, né? Sim. Então, querido, assim, se tu quer ser saudável mentalmente, quando está em prova, compreenda que Deus usa as nossas frustrações, os desapontamentos, para nos fazer crescer. Crescer em caráter, crescer para ser mais parecido com Ele, né? Bom, vamos lá. Também essa pessoa tem uma atitude tolerante consigo mesma, para com os outros, e é capaz de rir a respeito de si mesma. Tu já riu de você mesma, Nilra? Já. É uma situação interessante, né? Quando isso Sim. acontece conosco, né? Sim. Porque as pessoas, às vezes, são muito duras com elas mesmas. Se fazem alguma coisa errada, se martirizam, pensam naquilo assim dias e dias, sofrem uma angústia porque falou errado, porque não deu certo bem como gostaria. Se maltratam, né? Muito, muito. Tem pessoas que não cometem um pequeno deslize, às vezes não é nada absurdo, nada, mas a pessoa traz aquilo para si e fica se martirizando. E não, a gente tem que saber que as coisas nem sempre saem do jeito que a gente quer, mas tudo serve para o nosso crescimento, tudo é um aprendizado. Se hoje eu não conseguir, não é amanhã que eu vou, não posso desistir hoje. Não deu certo hoje, levanta amanhã e tenta de novo. Vai ser melhor, porque a gente aprende com os nossos erros também, né? Aprendemos com os nossos erros. Então, a pessoa que tem saúde mental, ela sente-se bem consigo mesma, a ponto de até rir dos seus fracassos, dos seus erros, não no sentido de não tentar fazer melhor, mas de não se martirizar e trazer uma culpa sobre si que atormenta, tira o sono, tira a alegria, tira a paz. Não tem saúde mental, né? Uma pessoa assim. Então, também não subestima nem superestima suas habilidades e potencialidades. Tem muito a ver com a autoestima, né? Sim. Então, não é uma pessoa que está ali, superestimando-se como sendo a melhor, mas também não é aquela que se rebaixa, se autocondena no sentido de... Se desvaloriza. Se desvaloriza. Essa é a palavra que eu queria dizer. Isso não é sinal de humildade, né? Não. Porque a verdadeira humildade, que tem a ver com saúde emocional, ela reconhece com realidade as suas potencialidades e limitações. Também aceita suas próprias falhas, já falamos, tem respeito próprio, né? Amor próprio, que não é a egolatria, mas é aquele amor próprio saudável, sente-se capaz de lidar com a maior parte das situações que aparecem no seu caminho. Quer dizer, encontra sempre uma alternativa. É verdade. Né? Como tu falou, não desiste. Mas encontrou dificuldade, o que eu posso fazer, né?
ou vai diretamente realmente na nossa fonte, né? Deus, olha, não deu certo, e agora? Qual caminho eu tomo? Então, não se detém no caminho, não se prostra, mas vai encontrar situações para lidar com aquela dificuldade. E obtém satisfação nos prazeres diários simples. Olha que lindo isto. Porque às vezes a gente acha que a felicidade está em coisas tão grandes, né? Quando eu viajar, nas minhas férias, no meu aniversário, na minha formatura, aí eu vou ser feliz, vai ser o dia mais especial. Não, e quem tem realmente uma saúde mental consegue ter alegria ao ver o sol, uma flor, um canto de um pássaro. É verdade. Agora tu me faz lembrar de algo. Eu moro hoje numa casa, Deus me deu o privilégio, o presente de morar numa casa, e eu escuto os pássaros. Eu escuto, e às vezes a gente fica naquela correria do dia a dia e a gente não para um segundo para escutar. E agora, podendo escutar os pássaros, eu penso, nossa, que alegria que Deus me deu de poder voltar a ouvir esse som tão lindo, tão agradável, e eles vêm pertinho, e é muito lindo. Então, a saúde emocional está nisso, de poder contemplar, né, o belo em coisas simples. Em coisas simples. Em ter a alegria de estar com pessoas ao entorno da mesa, da tua mesa, não necessariamente num restaurante, né? Então, queridos, que Deus nos dê essa simplicidade e ter esta palavra que Deus nos fala, né? Estar contentes em todas as situações. Então, que isto é de um coração simples, grato, que consegue ver o belo, ter satisfação nas coisas mais simples. E isto não tem preço, né? Hoje eu estive à tarde com a minha mãe, né? E aí tinha uma outra amiga, aí tinha um bolinho ali, nós comendo um bolinho com chá. Que coisa mais boa, né? Que presente. Então, assim, estas coisas vão gerando em nós essa saúde emocional. Então, pessoas muito exigentes com aquilo que lhes dá prazer e alegria e felicidade, provavelmente não vão ter uma boa saúde mental, porque são extremamente exigentes com a vida, com as pessoas, e estão perdendo coisas ali do dia a dia, das quais podem ser felizes, né? Muito bem. Agora tem outra característica também. Elas se dão bem com os outros. É verdade. Né? As pessoas com saúde mental são pessoas agradáveis, são fáceis de conviver, são pessoas que é bom ter no nosso meio. E qual é das características? Né? Uma delas é que é capaz de amar e de considerar os interesses dos outros. Então não é uma pessoa egoísta, né? Exato. Egocêntrica. Consigo ver que o outro também tem necessidades, tem os seus pensamentos também, e consigo respeitar a ideia dele. E a ideia é considerar o outro, né? E a palavra de Deus é tão linda quando diz, né, que nós devemos considerar o outro maior que nós, né? Isso quer dizer que não devo achar que meus interesses, minhas vontades não valham nada, só o outro vale, né? Inclusive tem uma expressão, né, que é condescendência, né? Eu sempre concedendo a vez para o outro, isso não é saudável. Mas, às vezes, conceder, sim, a minha vez para agradar pelo interesse do outro, isso é amor. Né? Vamos lá. Consegue ter relacionamentos pessoais satisfatórios, espera, gosta e confia nos outros e tem por certo que os outros gostarão e confiarão nela. Isso aqui é importante, né, Niura? Porque fala dessa confiança que nós depositamos nos outros, né? Sim. Que eu posso ser amada, mas também posso amar. Tem pessoas que consideram que não são amadas, que nunca serão amadas, né? Mas a pessoa saudável, ela está num relacionamento, ela está com a convivência com pessoas onde ela ama, mas também ela confia, sim, que ela pode ser amada por outros, né? Isso é importante. Respeita as muitas diferenças que existem entre as pessoas. Isso aqui é importante, né, Niura? Muito importante. A gente é único, cada pessoa é única. Não somos iguais. Não somos iguais. E o respeito com o próximo
é algo importantíssimo. E uma pessoa que tem a saúde mental em boas condições, ela sabe esse respeito, ela tem esse respeito pelo teu pensamento. Eu respeito que tu penses diferente de mim, eu respeito a tua posição e não é por isso que eu vou deixar de gostar de você porque você pensa diferente de mim. Então, e essas diferenças, às vezes, é bem não só a nível de conceitos e pensamentos, mas até mesmo assim, por exemplo, eu sou muito prática. Digamos que você é lenta. Não sei, ou eu sou lenta e você que é prática, né? Vamos ver ainda. Mas essas diferenças de funcionamento, às vezes, traz tanta confusão nos relacionamentos, porque as pessoas não respeitam essas diferenças, querem que as pessoas se comportem, inclusive, como elas, né? No ritmo delas. Aprendam no ritmo, façam as coisas no ritmo dela, no estilo dela, e não é assim. Cada um de nós faz as coisas diferentes. E nessas diferenças, quando tu traz a questão dos próprios pensamentos, de pensar diferente, eu coloco a questão do preconceito. Pessoas com saúde mental, elas não são pessoas preconceituosas. Conseguem ver as diferenças, conseguem entender, aceitar e lidar com elas, né? Então é bem importante isso. Não pressiona, não controla, manipula, né? As pessoas nem permite ser pressionado, né? Isso é fantástico, né? Pessoas controladoras, manipuladoras, indica ali uma insegurança, às vezes uma falta do amor, né, básico lá, da segurança básica na vida, e aí então controla os outros, né? Manipula. Ou deixa-se ser pressionado. Então, aqui a gente já pensa que pessoas que vivem em dependência e codependência são esse tipo de pessoas que não estão com uma saúde emocional, porque entram nessas relações de controle e manipulação, né? Sente-se parte do grupo, que é o sentimento de pertencimento. Isso é uma coisa importante, né? Muito importante. Esse sentimento de pertencimento, ele é muito saudável e a gente tem que pertencer a um grupo. É um grupo familiar, é um grupo na igreja, em alguma coisa a gente tem esse sentimento de pertencimento. E então isso é muito, muito importante, ter esses sentimentos, se sentir pertencente a alguma coisa é fundamental, né? Porque isso traz esse senso de identidade com aquele grupo, né? E o contrário disso é sempre sentir-se rejeitado, né? E claro que nós todos podemos ter histórias de rejeição que durante a vida se vai replicando nos outros relacionamentos. Mas quem superou inclusive os seus traumas de rejeição, né, chega a esse ponto de saúde emocional do qual ele entra num grupo, ele se mostra nesse grupo, atua nesse grupo e diz, olha, eu tenho um lugar, eu pertenço, né? E às vezes esse lugar não é conquistado por força, né? Vou dizer assim, mas é conquistado por suas características, pela seu modo de ser amoroso, respeitador, uma boa comunicação. Então, o sentimento de pertencimento ele é básico, né? Quando nós nos sentimos, por exemplo, pertencidos à família de Deus, pode ser que na nossa família de origem a gente nem se sinta, por várias razões, que essa família possa ser disfuncional, uma família desestruturada, mas quando nós temos isso na família de Deus, já é um grande sinal de saúde emocional, e isto pode depois estar se ampliando, né, nas relações de trabalho, de amizade. Então, esse sentimento de pertencimento é muito bom, porque tem pessoas que transitam em grupos, nunca estão bem, e isso a gente vê pessoas indo de igreja em igreja, sim, né, de lugar em lugar, porque não se sentem pertencidas. E às vezes não é o grupo, às vezes é a pessoa que tem os seus traumas, tem as suas traumas de rejeição, inclusive não tratados, e que sente que aquele grupo está rejeitando ela, quando na verdade... Não se deixa ser acolhida. Não se deixa ser acolhido. Essa é a palavra, não se deixa ser pertencido. Então, veja como a saúde emocional está nos detalhes, que às vezes a gente acha, olha a pessoa assim, nossa, ele não para em grupo nenhum, né? Não para em igreja nenhuma, não para em trabalho nenhum. O que acontece, né?
Então, não é só porque não gostou, é porque existem questões emocionais que estão implicadas ali. Bom, possui senso de responsabilidade em relação aos outros, né? Eu acho isso tão importante, isso, né? Não olha só para o seu mundo, para o que interessa a si, né? Mas olha o seu entorno. Qual é a minha responsabilidade, por exemplo, agora, com relação aos nossos queridos irmãos que estão passando pela enchente, né? Muitos vão dizer, não tem nada a ver com isso, né? Não, eu saudavelmente, como estou, opa, qual que é a minha responsabilidade? Onde está? O que isso me implica? O que posso fazer? Porque temos irmãos lá que foram atingidos, né? Igrejas nossas foram destruídas, porque em cada cidade tem uma igreja nossa. Uma família nossa. Uma família nossa, é verdade? E não estou falando em placa de igreja. Não. Estou falando em nossos irmãos em Cristo Jesus que estão passando por dificuldades. E o nosso dever, a gente tem deveres a cumprir. Isso, então quando nós somos saudáveis mentalmente, emocionalmente, a gente vai olhar para esse próximo, para a condição social e vai se implicar sim, dizendo o que é que eu posso fazer, qual é o meu lugar, o meu papel nessa situação. E sai daquele mundo, né, que parece uma bolha. Quem está num processo de adoecimento mental vive numa bolha, né? Vive ali isolado nas suas questões, nas suas dores e não olha em torno, né? Então, nós precisamos entender isto. Por fim, uma terceira característica da pessoa, né, que tem saúde mental, ela é, então, capaz de responder às demandas da vida. Acho que já falamos isso, né? Não vamos talvez nos deter aqui para nós um pouquinho adiante, para nós falarmos também um pouquinho sobre a doença mental. Mas do que te chama mais atenção aqui, Niura? Pensando num desses tópicos só para nós falarmos. Eu acho que ali aceita as suas justas responsabilidades. Uhum. A pessoa que tem saúde mental, ela sabe que ela tem as suas responsabilidades, que ela é responsável por seus atos e estar aberto ali às novas experiências. Porque cada dia a gente tem uma oportunidade de fazer algo. Isso. E às vezes a gente tem a oportunidade de fazer algo bem diferente. E sem medo enfrentar, estar aberto a essas novas experiências vão nos trazer um conhecimento muito bom. Se foi bom, vai ter uma experiência positiva. Se não foi tão bom, essa experiência não precisa ser necessariamente negativa, porque a gente pode aprender com as dificuldades também. Não deu certo hoje, mas eu aprendi que desta forma não dá. Vamos fazer diferente amanhã. Esse ponto é bem importante, porque quem não tem saúde emocional, o desconhecido gera muito medo e ansiedade. E a pessoa já antecipa o fracasso. Então, nem tenta. Agora, quem tem saúde emocional, que se dá bem consigo mesmo, com os outros e atende às demandas da vida, ele vai encarar com fé os novos desafios, novas experiências e, dando certo ou não, né? Vai glorificar a Deus, vai seguir em frente. Então, olha que lindo, né? Então, quando uma pessoa está diante de oportunidades ou de um relacionamento, eu não vou porque eu tenho medo, isso já é sinal, vamos prestar atenção nessas emoções que estão travando essa pessoa e impedindo de ela buscar esse novo, né? Muito bem. Agora vamos passar para essa questão também da prevenção, né? Então, existem situações que, quando elas começam a sinalizar na nossa vida, precisamos prestar atenção e logo buscar ajuda. Então, esses sinais que nós mostramos de característica da pessoa que tem saúde emocional já nos aponta a que nível que eu estou na minha saúde emocional. Mas a prevenção é importante, né? Então, antes de chegar o problema, a doença, vamos pensar na prevenção, né? Mas dá para ter algo, Sharon, prevenir-me emocionalmente. Uma das coisas que a gente entende na vida, na educação de um modo geral, é que nós não somos educados na área emocional. Pode perceber. Nós não sabemos
às vezes, nem identificar quais são as emoções. E, às vezes, temos uma interpretação errada ainda quando sentimos, por exemplo, raiva. Nossa, eu não posso sentir raiva, é pecado. Então, esta falta de educação com relação às nossas emoções, tanto de identificá-las, quanto trabalhar, falar sobre elas, às vezes nos colocam em risco de uma doença mental, de um estado, às vezes depressivo, que não chega à depressão, mas um estado depressivo, às vezes por dias, porque não sabemos lidar com as emoções. Então, prevenir, eu já diria que um dos primeiros quesitos seria realmente nós aprendermos mais sobre emoções, lermos sobre emoções. Hoje se fala de inteligência emocional. Então, há muita literatura aí que nos auxilia a ter este repertório de conhecimento que nos diz, opa, emoção é isso. Inclusive, nós vamos ter um programa que nós vamos falar sobre a fisiologia das emoções, né? A química das emoções, para vocês compreenderem como isto é tão grande dentro de nós. Ah, mas então a emoção a gente não controla. Eu sinto e não controlo. Não. As emoções a gente aprende, né, a lidar com elas, identificando elas e também, né, tendo essa questão da prevenção. O que nós podemos falar de prevenção, né? O que nós podemos? Olha quantas coisas, né? Mas eu acho que inicialmente a gente já falou sobre qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Então. E essa qualidade de vida, ela engloba todas as questões, né? Desde a alimentação, o funcionamento do corpo, o sono. Ter exercícios, o sono, muito importante. Eu anotei aqui o sono regular. Ele é muito importante. A pessoa que não dorme direito, ela não vai conseguir fazer as coisas, não vai ter energia suficiente durante o dia para realizar as atividades que tem. Se nós formos fazer um estudo só sobre o sono, a gente vai compreender como o sono é tão fundamental quanto nós tomarmos água e comermos, né? Exatamente. Então, é muito importante. Os exercícios, sim, isso é vida saudável. Se está com problemas, não tente resolvê-los sozinho, peça ajuda. Também esse ritmo, essa rotina funcional, que eu vou dizer que trata-se muito da questão da vida saudável, né? Dessa vida equilibrada, que eu já tinha começado, a qualidade de vida que eu já tinha inicialmente falado com vocês, é essa questão de uma rotina funcional. O que fica melhor, né? Vamos pensar, inclusive, com relação ao próprio tempo. Bom, se a família tem que levar um filho para a escola, o outro tem que trabalhar, fazer uma rotina funcional quer dizer aquilo que me traz menos estresse. Né? Por qual caminho que eu devo andar em tal horário? Quem sabe o meu trecho de volta para casa, eu tenho que mudar a minha estrada, a minha rota, porque se eu pegar muito movimento, eu vou ficar estressado, vou chegar atrasado. Então, esta rotina funcional exige planejamento. Planejamento, essa é a palavra. Planejamento, estratégias. E também ter nessa questão da família, amigos por perto, gente. Não vamos se isolar. Ninguém consegue viver sozinho. Ninguém é uma ilha, né? Então, mas eu estou sofrendo, estou fraca, eu estou me sentindo desanimada, Cher, não tenho nem vontade de orar, de ir à igreja. Mas é aí que nós temos que reagir. É aquela pergunta que Deus falou para Elias: o que você vai fazer com isto? Vai se entregar? Vai ficar em casa, isolado, sozinho? Não liga para o familiar, não liga mais para a mãe, cortou os laços, nem por videochamada, né? Que hoje a gente tem essa condição tão boa, que aproxima os que estão longe, né? Então, isto é prevenção, tá? Isto é um modo de viver. Então, podemos viver de forma doentia? Nossa rotina pode ser doentia. Nossa alimentação pode ser doentia. Os nossos hábitos de sono podem ser doentio. E como é que nós vamos ter saúde emocional? Aí vai chegar a doença. Não tem prevenção? Não tem vai prevenção. chegar a doença. Então, nós precisamos ter esse olhar preventivo. Como que eu posso melhorar a minha alimentação, meu cuidado com o meu corpo, com meu sono? Como que eu posso... A quem vou recorrer? Que Deus chama de rede de apoio, né? Eu pergunto, quem é a tua rede de apoio? Sim.
que é isso, Sharon? Rede de apoio são amigos, são irmãos, são pessoas que você confia quando você precisa pedir um conselho, desabafar, abrir o coração. Se você não tem uma rede de apoio, eu vou dizer assim, você corre um risco muito grande de levar uma carga da vida tão pesada que daqui a pouquinho, eu dou conta. Sim, e nós vamos ver, né, que realmente a gente dá conta de muitas coisas. Só que nós temos uma elasticidade emocional, nunca esqueçam disso. Nós temos uma elasticidade emocional. Então a gente dá conta hoje, dá conta amanhã, dá conta já há 10 anos, há 15 anos. Porém, um dia essa elasticidade não dá mais conta, aí ela rompe. E é aí que é a doença mental. A depressão, a ansiedade, a síndrome de pânico. Você acha que a síndrome de pânico aconteceu de ontem para hoje? Não. É que foi tão grande a carga que essa pessoa levou que acabou a elasticidade. E a vai potência. Desencadear numa crise. Vai desencadear. Então, vamos prevenir, né? Melhor prevenir do que remediar. Era essa frase mesmo. Mas aí, então, o outro lado da moeda é a doença mental. Tá? Então, essa doença mental abarca todos o que a gente chama de transtornos mentais. E olha que bacana o que a Niura trouxe, que eu não gosto muito, não, mas mostra esse livro aqui, Niura. Olha, esse aqui é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, é das doenças mentais. Vocês acham que é pouca doença? Eu acho que até se nós espirrar aqui, deve ter um... o DSM-5 tem um códigozinho ali, né? De tudo que é possível de doenças mentais existirem. Gente, vocês não têm ideia. E o absurdo que é. E o que a gente sabe que aqui no DSM-5 ele tem todas a listagem. A ansiedade, ela não é somente a ansiedade. Tem um leque de transtornos ali por trás da ansiedade. De nomenclaturas. Tem a depressão, não é simplesmente a depressão, ela tem umas nomenclaturas também ali por trás. Então, tudo isso está dentro das doenças mentais. Então, esses transtornos vão envolver o quê? Problemas no funcionamento do cérebro. Órgãos responsáveis por todas as funções mentais. E aí, nessa outro programa, eu vou trazer a questão do cérebro para vocês verem que tem, então, este local onde existe no cérebro problemas, comprometimento que vão afetar a saúde emocional, né? E as funções mentais. E eu trouxe, nas pesquisas que a gente faz, né, tem um dado assim que ele chega a ser alarmante. 10,7% da população brasileira tem distúrbios mentais. Esse número chega mundialmente a 260 milhões de pessoas com problemas, com algum tipo de transtorno ou de distúrbio mental. Especialmente depressão. Né? Depressão. Especialmente a depressão e a ansiedade. É um número muito grande. E o Brasil é campeão nisso. O Brasil é campeão. Na questão da ansiedade, especialmente transtornos de ansiedade e depressão, o Brasil, ele tem recordes, números assim assustadores. Então, isso é estatística, né? Exatamente. Então, são dados reais. E por quê? Os transtornos mentais, na verdade, eles custam muito para o governo. Né? Custam muito. Os tratamentos são muito, muito caros. Agora, eu só queria trazer essa questão das funções mentais ali, Niura, que eu falei, né? Por que é, então, essa doença mental? É porque afeta funções mentais, como pensamento, humor, emoção, inteligência, percepção, linguagem e comportamento. Olha tudo que afeta. Então, em níveis, né, que a gente vai pensar assim, a doença mental, o transtorno mental, ele tem termos de níveis, né, por isso que o DSM-5, ele traz critérios para o diagnóstico, e também essas várias classificações dentro tipo da ansiedade, porque conforme o nível, a gravidade dos sintomas é
o comprometimento das funções mentais, né? Então, uma pessoa que está em um processo depressivo grave, com, vamos pensar, sintomas psicóticos, todas as questões de percepção, linguagem, emoção, cognição estão comprometidas. Vão estar afetadas. Estão afetadas. Então, isto é doença mental. Então, o mau funcionamento dessas funções causa o quê? Um sofrimento. Então, nós temos que entender que doença mental, ela é tão séria quanto o câncer, uma gastrite. Causa sofrimento. Então, o sofrimento dessa pessoa não pode ser medida simplesmente porque eu não sinto isso, eu não penso assim, eu nunca passei por isso. Graças a Deus que tu nunca passou, nem eu, né? Mas a depressão, a ansiedade, a síndrome de pânico é assustador para a pessoa que vive. Sim. Inclusive, a síndrome do pânico, a pessoa tem a sensação de morte. Penso que é isso. A pessoa trava, ela não consegue fazer nada. Durante aquele período de crise, ela tá o pânico dela é tão grande. E é real, para ela aquilo ali é real, a morte é iminente. Então não adianta dizer, olha, é apenas uma palpitação do teu coração, mas isso não é um problema cardíaco. Não, enquanto ela não tiver um exame cardíaco, ela vai acreditar que ela vai morrer a qualquer hora do problema do coração. Então, este sofrimento subjetivo, ele é intenso, ele é de cada um, então não podemos julgar esta pessoa, né? E isto compromete toda a sua vida, né? Inclusive, pessoas deixam de trabalhar, não conseguem ir para o trabalho, abandonam carreiras, e por conta dessas questões de doenças emocionais. E já estamos chegando ao final, né? Temos aqui alguns sinais de doenças, que é importante também nós olharmos para isso, porque não vamos ler tudo, né? Mas você pode depois pausar esse vídeo e ficar olhando cada um desses itens, até para ver se você se identifica alguém, né? Mas uma das principais é a mudança no comportamento, né? A pessoa vinha se comportando de um modo normal, como a gente diz, né? Que esse conceito de normalidade também a gente tem que entender. E daqui a pouco ela muda totalmente, né? Ou deixa de fazer o que gostava, ou se atrapalha, ou se esquece. Existem tantas coisas, né? Então, muda o comportamento radicalmente. Tem uma preocupação cada vez mais para ela mesma. Por isso o fechamento, né? Ela se fecha. Ela se fecha. Perda e confusão de memória, né? Muitos esquecimentos. Olha, estou com um problema, as pessoas dizem, né? Estou esquecendo demais, esquecendo coisas simples. Mas não é de hoje, eu estou esquecendo já faz uma semana, um mês. Opa, não é normal, né? Então, isso são sinais de doenças mentais por aí, né? Vamos pensar conceitos próprios sem fundamento e fora da realidade, né? Suspeitas paranoides e persecutórias. Isso aqui, paranoide, é aquele sentimento que estão atrás de mim, que estão me perseguindo. Às vezes, a realidade, só porque a pessoa, às vezes, não olhou, não cumprimentou ou não elogiou, a pessoa já está com aquele sentimento paranoide. Não, já estão atrás de mim, estão me perseguindo, querem o meu mal. Uhum. E não tem nada dentro daquela situação dessa forma, né? Então, são vários, sim, e eu chamo a atenção para a questão também das hipocondríacas, né? Preocupações hipocondríacas. O que é isso, Sherry? Hipocondria é a pessoa que tem a ideia de que está doente o tempo todo, precisa tratamento e medicação. Então, ela sempre está achando uma doença. Isto é sinal de doença mental, que alguma coisa nas suas emoções não está equilibrada. Ela sempre busca. Aí o hipocondríaco, às vezes, usa essa condição porque ele precisa muito chamar a atenção, né? Por alguma situação de necessidade emocional. Não que seja uma coisa intencional, isso não é consciente. Mas, às vezes, esta condição de doença é onde ele traz a família para perto dele. Mobiliza as pessoas. De receber a atenção.
Então veja como estas coisas vão, inclusive, não só afetando a pessoa, mas uma família inteira, né, que sofre, né, com essas mudanças de comportamento, essas ideias e pensamentos paranoides e persecutórios, as ideias de hipocondria, e, enfim, estão aí alguns sinais. Olha só, a ODS 3, a ODS é esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que a ONU propôs, que é a Agenda 2030. A ODS 3 ela fez 17 ODSs. A terceira diz que é assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Porque se viu que existe muita lacuna no atendimento às doenças mentais. Tu pode perceber. Quem é tratado mesmo? Quem recebe tratamento? Hoje, a gente sabe disso, que inclusive para o psicólogo, eu sou psicóloga, tu é psicólogo. Tem muitas pessoas doentes, mas também não vêm buscar ajuda. E eu vou entender também que existe o custo para isso, né? Hoje uma psicoterapia não está acessível. Não. Nós falhamos, enquanto igreja, de não termos o atendimento. Isso me dói no coração e eu fico muito preocupada, porque se isso não é uma dívida nossa, nós, profissionais cristãs. Sim. Sei que muitas igrejas estão mobilizadas nisso, mas nós estamos atrasados nisso, né? De dar esta assistência a quem precisa. Mas a ONU, enfim, entendeu que tinha que incluir isto, né? E ela, então, colocou vários princípios para a proteção dessas pessoas acometidas de transtorno mental e a melhoria da assistência da saúde. Mas isso não está acontecendo. Né? Se a gente for ver publicamente pelo SUS, ou, enfim, qual é a rede que presta atendimento psiquiátrico. Gente, uma consulta de psiquiatra é caro. É muito caro. É caríssimo uma consulta ao psiquiatra. Quem tem acesso? Então, assim, a ODS, eu vou dizer assim, muito bom, parabéns pela ideia, porque viu que a necessidade acontece. Mas a realidade é que está muito longe de proporcionar e assegurar Quanto tempo atendimento. Na fila do SUS o paciente fica esperando por um atendimento com o psiquiatra? Nossa, anos, meses. Então, assim, veja como esse problema da saúde emocional, ela está tão alarmante, e eu vou dizer que muito mais ainda vai ter, né, porque os acontecimentos agora, vendo a comunidade ali, que aconteceu toda essa questão da tragédia do alagamento, mortes, é uma cidade destruída. Pensa como atender e ajudar essas pessoas a nível psicológico. Depois de uma tragédia natural, depois de tragédias, né, às vezes níveis nacionais. Então, e quando é familiar, e quando é individual, mesmo assim, as pessoas carecem de atendimento. Então, muitas pessoas por vergonha, elas não querem falar sobre isso, lutam sozinhas, não buscam ajuda e, infelizmente, né, não têm acesso, às vezes, à questão médica que possa trazer um tratamento satisfatório que alcance as necessidades. Mas nós temos aqui, então, uma boa mensagem para você. É Jesus, como eu falei do início. Eu acho que Setembro Amarelo é apontar para Jesus, né? Ele é a única esperança. E ele nos diz em Mateus 11:28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, é tempo, sim, onde corações estão oprimidos, vidas estão cansadas, se arrastando para ir para o trabalho, levantar-se, seguir uma rotina, levar a sua vida ainda com alguma qualidade. Mas Jesus, esse é o ungido, ele é o ungido de Deus, né? Que veio com esta missão de restaurar a alma. Que lindo, né, Nilra? Então, nós temos esta esperança. E eu te convido a pôr a tua confiança em Jesus. Se chorar, chore aos pés de Jesus.
Fale para Ele dos teus sentimentos, fale para Ele das tuas emoções, porque às vezes a gente acha que a oração é para falar de coisas, de problemas, de coisas maiores, e Deus não precisa estar ouvindo, ou não vai nos ouvir quando eu disser: olha, Senhor, eu estou triste, estou angustiada, meu coração está com um aperto, eu estou com medo. É isto que importa, porque Deus, Ele nos conhece o mais profundo do nosso coração. Então, Ele é o primeiro a quem nós devemos buscar ajuda, com certeza. E depois, então, buscar em outra pessoa de confiança a condição de falar sobre o que está acontecendo com você. Não estou conseguindo dormir há uma semana, já parei de me alimentar, não tem graça a minha vida. Não leve isso sozinho. Nem que seja para você dizer: olha, eu estou passando por isso, ora por mim. Né? É verdade. Niura, faz as considerações finais, querida. E por esse assunto, né, que falamos, enfim. Sim, então fica aqui o nosso recado. Se você está passando por algum problema, identifica algum desses sintomas que a gente colocou aqui, não precisa sofrer sozinho, busca ajuda, converse com alguém, busque um profissional. Estamos aqui também para ajudar, para dar um auxílio, e a gente fica à disposição. Eu agradeço muito essa oportunidade também de estar aqui falando nesse assunto que é tão importante, e dizer a nossa frase do Setembro Amarelo é: a melhor prevenção é falar, né? Isso, a melhor prevenção é falar. Deixa eu passar lá para nós ver, ó, quer ver? Aqui. Se precisar peça ajuda. Uhum. Isto mesmo. E lembre assim, ó, quando você olhar as pessoas ao teu entorno e dizer: ai, como elas estão bem, eu não estou bem. Não entenda que só você está sofrendo, não. Tem muitas pessoas sofrendo ao teu redor, com uma máscara de felicidade, de alegria, de bem-estar, porque são cobradas por isso. Somos cobrados a estarmos bem e darmos conta de tudo. Então, não é só você que está sofrendo, não. Tem pessoas aí que estão sofrendo também. Mas cabe a você cuidar de você primeiro, para depois cuidar de outros. Não vamos achar que nós temos que, no estado que estou, vou ajudar a todo mundo. Não, cuide-se de você primeiro e depois cuidará do outro. Niura, encerramos. Minha gratidão por tu estar conosco, Mateus também por nos ajudar, nos acompanhar. E espero vocês no próximo programa, que tenho certeza que vai ser bem importante para falarmos mais sobre estes assuntos. Encerramos com uma oração. Pode nos dirigir em oração, Niura? Oramos. Pai, obrigado por esta oportunidade que tivemos de estar aqui falando da Tua Palavra e deste assunto tão importante. Deus nos capacita cada dia para que nós possamos, Senhor, olhar o outro e poder, Senhor, também nos conhecer para saber o momento de pedir ajuda. Te agradecemos por tudo e fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima. A paz. Chegamos ao final do podcast Plenitude. Espero que tenha sido uma experiência enriquecedora para você e que tenha encontrado inspiração para cultivar relações mais saudáveis e significativas em sua vida. Lembre-se de que você não está sozinho em sua jornada e que sempre pode contar com as pessoas que ama e confia. Obrigado por ter nos ouvido e até a próxima.